Olá você, muito bom dia! Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Com 2 edições diárias, uma pela manhã e outra à tarde, falando tudo sobre o nosso Mengão queridão. Hoje tem Atlético Paranaense e Flamengo pela 16ª rodada do Brasileiro. Roma da Itália monitora Alan, volante do Flamengo emprestado para o Corinthians. Site vaza imagem da 3ª camisa do Flamengo. A bomba da manhã, José Boto garante a volta de Vinícius Júnior ao Flamengo e diz que isso é certo. Essas e outras você confere agora. Fique comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Hoje tem mais um jogão, nação, mas o Flamengo vai cheio de desfalques. O clube confirmou 4 baixas para esse jogo contra o Atlético Paranaense de hoje. De La Cruz ficou fora da lista por causa do gramado sintético da Arena da Baixada. O clube poupou o meia. Luiz Araújo recebeu autorização para ficar no Rio de Janeiro por motivos pessoais. Samuel Lino também não viajou. Ele acompanha o nascimento do seu primeiro filho. Parabéns, Samuel Lino! E o Arrascaeta segue se recuperando da sua cirurgia na clavícula direita, sem prazo de retorno definido. O Jardim tem opções, mas precisa muito usar a criatividade hoje lá em Curitiba. Com isso, a provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Léo Ortiz, Paquetá e Carrascal, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Pendurados com 2 cartões amarelos, Varela, Léo Pereira, Samuel Lino e Cebolinha. Apita esse jogo o gaúcho Rafael Rodrigo Klein, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz, do Mato Grosso do Sul, e de Michael Stanislau, do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal, e no VAR, Emerson de Almeida Ferreira de Minas. Os relacionados para essa partida foram Alexandro, Andrew, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, Diogo Alves, Emerson Royal, Everton Cebolinha, Guilhermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Lucas Paquetá, Luiz Felipe, Pedro Rossi, Saul, Vitão e Wallace Ian. Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia e também muito boa sorte, porque essa noite vai ser gelada demais lá no sul. O Mengão embarcou para Curitiba com a mala feita às pressas e a autoestima que cabe no bolso da calça. Quem conhece a Arena da Baixada no outono sabe muito bem que aquilo ali não é um estádio, e sim uma câmara frigorífica com iluminação esportiva. O termômetro vai lá para 10 ou 11 graus, mais ou menos, enquanto o nosso glorioso elenco procura o casaco no armário. O Furacão vai estar aquecidíssimo, confiante na 5ª colocação do Brasileirão. E vindo de uma vitória de 3-1 contra o Vitória, aquele mesmo que eliminou a gente na Copa do Brasil na última quinta-feira. Eles chegam no jantar, nós chegamos ainda com o gosto da quinta-feira passada na boca, o gosto amargo. E olha, sobre quinta-feira passada contra o Vitória, eu vou ficar quieto, eu vou poupar os detalhes, porque nós já sofremos muito e fomos muito sacaneados pelos antes. Eu só vou dizer para vocês que há derrotas que doem como aquele espinho no chinelo do dedo. Você tira o cara, mas o local fica sempre dolorido, fica por dias. O Leonardo Jardim vai entrar em campo hoje com o guarda-roupa mais vazio da temporada, né? Porque o Jorginho está suspenso e isso não é enfeite, não. O Jorginho vem sendo o pulso do time, a nossa bússola e o nosso chão. Sem ele no meio de campo, a gente fica com a cara de GPS sem sinal dentro de túnel. O Everton Araújo também levou suspensão e fica fora. 2 baixas que exigem solução e não improviso. Mas nem tudo aí está perdido, né, galera? Nós temos 2 excelentes notícias. Eu vou me agarrar a elas com unhas e dentes, porque o Pulgar deve estar de volta depois de 11 jogos fora de combate e o Paquetá, que está fora há 4 jogos, quer muito mostrar para o Ancelotti que deve ser convocado sim. Aliás, o italiano vai ver esse jogo em loco para decidir sobre a sua lista de 26 jogadores que ele vai anunciar na próxima segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã.
O chileno se recuperou da contusão no ombro e tudo indica que ele vai reaparecer hoje no time. E o Paquetá se recuperou de uma lesão muscular na coxa. Meus amigos e minhas amigas, o cenário é simples e cruel ao mesmo tempo, porque o Palmeiras lidera com 34 pontos e o Flamengo vem fungando no seu cangote com 30. São 4 pontos de diferença, sendo que o Flamengo tem um jogo a menos. E o calendário não perdoa. Quem fica parado olhando vai cair, vai cair. Hoje não é jogo para a gente se contentar com empate, não. Não é mais um jogo qualquer, é um jogo de coragem, é um jogo para se ganhar e mostrar para eles que tenha que respeitar o Flamengo. Curitiba vai estar gelada e o Furacão vai ser ruidoso e difícil. Mas o Flamengo vai ter que decidir, dentro dos 90 minutos, o que essa temporada vai ser realmente para ele. Eu, sinceramente, confio muito que a nossa rapaziada vai entrar de novo nos trilhos, mas eu tenho medo aí da escalação e principalmente das substituições desse Leonardo Jardim. Pra cima deles, Mengão, mas dessa vez me faça o favor, com os 2 pés no chão, sem salto alto, com muita vontade de um time campeão e de cabeça erguida. Bora lá, Mengão! E por isso eu vou de 2-1 Flamengo. E você arrisca um palpite? Coloca aí pra gente brincar. O site Fute Headlines, conhecido por antecipar uniformes de equipes de futebol antes do lançamento oficial, divulgou uma imagem da nova 3ª camisa do Flamengo para 2026. O GE confirmou que o modelo de fato foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube no final do ano passado. A peça vai ser predominantemente vermelha, com detalhes em preto e branco. O escudo do Remo, em homenagem à origem do clube e que já estava na 3ª camisa do ano passado, foi mantido. A gola é nas cores vermelho e preto e também branco, e as listras características da patrocinadora no ombro são pretas. A camisa 3 dessa temporada ainda não tem data de lançamento divulgada, né? A peça vai substituir o uniforme do último ano, de cor bege, com detalhes dourados. O volante Alan vem chamando atenção no futebol europeu após ser emprestado pelo Flamengo para o Corinthians. Segundo a apuração do jornalista Marco Manpresso, a Roma da Itália tem interesse na contratação do volante de 29 anos. Conforme o jornalista, a chegada do Alan à capital italiana foi um pedido expresso de Gian Piero Gasperini. A contratação visa replicar a operação de mercado semelhante à que foi com Wesley, joia rubro-negra, que é peça fundamental hoje no elenco da Roma. O time italiano ainda não elaborou uma proposta pelo meio-campista, mas a expectativa é que o interesse avance sim nos próximos dias e a diretoria da Roma não meça esforços para levar o Alan de volta para o velho continente. O Alan tem contrato com o Flamengo até o final de dezembro de 2027. No mercado da bola, ele está avaliado em 2,7 milhões de euros, cerca de 15,8 milhões, né? Na cotação atual. E o Flamengo é dono do seu passe integralmente. Vamos torcer que essa negociação se concretize. Olha essa aqui, o Palmeiras deixou pontos na última rodada e agora empata mais uma partida. O 3º empate seguido no Brasileirão agora foi contra o Cruzeiro na noite desse sábado e com isso o Flamengo passa a ter uma grande chance de encostar mais ainda no líder. Somando apenas 1 ponto, os palmeirenses abrem 5 pontos de vantagem para o mais querido do mundo nessa tabela do Brasileiro. No entanto, o Mengão ainda joga nessa rodada contra o Atlético Paranaense nesse domingo, né? Ou seja, a distância pode diminuir para apenas 2 pontos e o Flamengo ainda tem um jogo a menos contra o Mirassol. A situação fica cada vez mais favorável para o Mengão. Basta fazer a sua parte para, em breve, retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Em campo, o Palmeiras saiu atrás, né, com Caio Jorge abrindo o placar na Arena Barueri. Mas logo em seguida, ainda no primeiro tempo, Felipe Anderson empatou a partida.
O Palmeiras, inclusive, perdeu 2 jogadores importantes machucados. O próprio Felipe Anderson foi um deles, além de Ramon Sosa. A dupla pode ser desfalque para o Abel Ferreira no jogo contra o Flamengo. Com esse empate de ontem, a grande chance que o Palmeiras dá ao Flamengo é a de poder assumir a liderança ainda no confronto direto, que vai ser aqui no Maracanã e está marcado para o dia 23 de maio. Primeiro, o Flamengo precisa vencer hoje o Atlético Paranaense. E caso isso aconteça, ele chega aos 33 pontos, com o Palmeiras estacionando em 35. Ou seja, na próxima rodada, se vencer o Palmeiras, o Flamengo chega aos 36 pontos e mantém a atual pontuação palmeirense, garantindo a ultrapassagem na tabela ainda aqui no Maracanã. A garotada do Sub-20 mostrou personalidade ao conseguir uma vitória importante fora de casa, porque o momento é muito conturbado na base do clube. E uma derrota resultaria até num recorde negativo, mas o Mengão conseguiu iniciar uma volta por cima nessa temporada. Com Daniel Franklin, do Sub-17, como técnico interino, o Flamengo deixa para trás um momento ruim dentro de campo, sob o comando do Bruno Pivetti, que foi demitido durante a semana em meio aos resultados ruins. De cara nova, o Mengão venceu o Juventude por 3-2 no Sul, tarefa complicada até para o time profissional. Os gols do Mengão foram marcados por Damata, Pablo de pênalti e Vitor Hugo. Agora o mais querido chega aos 17 pontos na tabela do Brasileirão Sub-20. Apesar disso, a equipe segue na 9ª colocação, podendo ainda ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense, que joga ainda nessa rodada. O líder é o Vasco com 28 pontos, ou seja, 11 pontos a mais do que o Flamengo. O próximo jogo do Sub-20 vai ser aqui no Rio de Janeiro contra o Santos na quinta-feira. Lembrando que os 8 melhores colocados entram na próxima fase do Brasileirão. Com a eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo identificou os problemas e definiu o que vai precisar mudar. A CNN Brasil revelou que o clube traçou um novo perfil para reforços para a janela do meio do ano. A lista inclui 4 posições prioritárias, um volante de marcação, um lateral esquerdo, um atacante de lado e um meia de criação. Nomes como Marcos Antônio, do São Paulo, e do Luiz Henrique, do Zenit da Rússia, continuam firmes na mira do Flamengo. O Mengão quer chegar reforçado para essa segunda metade de temporada e vai gastar uma grana preta. O Bagre Neto, no seu programa na Band, cravou que a negociação pelo Marcos Antônio já está fechada. Só falta a assinatura do jogador nesse contrato. Vamos aguardar. Essa é uma notícia que gerou muito barulho nas redes sociais. Um vídeo do Gonzalo Plata viralizou nesta sexta-feira com o jogador supostamente aparecendo embriagado numa festa com amigos. Mas o Flamengo foi rápido e logo se pronunciou. O clube afirmou que o vídeo não é atual. A gravação tem meses e voltou a circular fora de contexto. O Flamengo denunciou a má-fé e a irresponsabilidade na propagação desse conteúdo e chamou de fake news, mais uma tentativa de atingir a imagem do jogador e do clube. Mas o Mengão não caiu nessa armadilha. Maravilha, se você ainda não é inscrito, bora lá, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho aqui embaixo e pronto. Eu te entrego 2 edições por dia com as notícias mais quentes do Flamengo, sem fake news e sem enrolação. Uma pela manhã às 7h30 e a outra à tarde às 4h. E o mais importante, eu respondo a todos os comentários dos meus inscritos. E quando você se inscreve, a gente passa a conversar de verdade. Se inscreve agora para não perder nada que vai rolar no nosso Mengão queridão. A queda na Copa do Brasil mexeu com os bastidores da Gávea. O Flamengo recalculou os planos do mercado da bola e a sua postura agora é mais cautelosa. Antes da eliminação, o presidente BAP falava muito na tríplice coroa, que é o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Mas com a eliminação precoce da Copa do Brasil, nessa última quinta-feira, o foco mudou. Agora é Brasileirão e Libertadores sem distração.
Os investimentos previstos para o meio desse ano também estão sob revisão. A diretoria e o Jardim se reuniram para redefinir prioridades e as próximas semanas vão mostrar qual caminho o clube vai tomar. Essa aqui é de arrepiar, olha só, José Boto, diretor de futebol do Flamengo, saiu do silêncio e garantiu: a volta do Vinícius Júnior ao Flamengo é certa. Ele usou essas palavras: isso é certo. Vinícius Júnior saiu criança do Mengão em 2018 para jogar no Real Madrid e hoje é um dos melhores jogadores do mundo. A possibilidade de tê-lo de volta com a camisa rubro-negra está deixando a nação em êxtase, em pânico. Os detalhes da negociação ainda não foram revelados, mas a declaração do Boto sacudiu o mundo do esporte brasileiro. Se isso acontecer, minha gente, vai ser a maior contratação da história do futebol brasileiro. Fica de olho, essa história tem muito mais por vir. Quem viver, verá. Antes de terminar esse programa, eu quero mandar os parabéns aqui para a esposa do meu amigo Deusdete Maciel, a Mara, que hoje está fazendo aniversário. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, Mara. Comemore bastante o seu dia, porque você merece. Parabéns, Mara! E também para a filha do meu amigo Ranilson Oliveira, a Letícia, que hoje está completando 15 aninhos. Uma princesa, muita saúde, muitos anos de vida, muita paz, tudo de bom para você, Letícia. Comemore bastante o seu dia, porque você também merece. Parabéns, Letícia! Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse programa. Muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço e bora ser feliz, galera. Pra cima deles hoje, Mengão 2-1, tá bom!